Sempre que eu vou anunciar uma live, eu já fico na fiação com Deus, para saber exatamente o que Deus quer falar com a sua igreja. E eu passei o dia inteiro ligado em Deus, saí, fui resolver umas coisas, mas sempre pedi ao Espírito Santo que viesse nos dar uma direção. E é por isso que às vezes eu bato na mesma tecla, eu digo, irmãos, presta atenção na palavra. Já dobrei os joelhos aqui, já orei, já apresentei cada vida que vai entrar, que já entrou. Isso aqui é um compromisso muito sério, porque eu vou falar da palavra de Deus, não é minha palavra. Então, por isso que às vezes eu falo, irmão, para ouvir a palavra. Às vezes uma frase que você não ouviu é exatamente aquilo que Deus está falando com você. Não se distraia com nada. Fala para a família, ninguém fala comigo agora, porque agora eu vou ouvir Deus falar comigo e falar conosco. Eu me preparo, eu oro, eu peço a direção de Deus, pego as Bíblias, ponho aqui em cima, leio, tem toda uma preparação. Né? Pregar com responsabilidade, irmãos, requer muita coisa. Não é chegar aqui, abrir a boca, falar um monte de besterol, não é falar a palavra de Deus. Por isso que eu sempre falo para vocês, preste atenção na palavra, porque ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Eu já apresentei todos os pedidos que antes que você comece a pedir, eu já orei. Então, a Bíblia diz o que no Salmo 139. Antes que a gente abra a boca, Deus já sabe o que vamos falar, né? Sempre eu falo isso. Então, irmãos, estou bem cansada, hiper, super, mega cansada. Por isso que eu resolvi fazer hoje, nesse horário, porque muitos irmãos estão chegando, já chegaram do culto, uns têm culto na quarta, ou ensaio das irmãs, ensaio de coral. Então, vamos unir o útil ao agradável. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Não consigo ler tudo que passa aqui na minha frente, é muito corrido. Vamos lá então? Glória a Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 17. Quem não conhece a história de Davi, o gigante, né? Até as crianças conhecem. Glória a Deus por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Vamos lá então? Vou pegar uma Bíblia diferenciada aqui, mas é o mesmo sentido. Ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Azeca e Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam num monte do lado da Lém, os israelitas, e no outro monte do lado da Quém, entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia couraça de escama, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servirei. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul, todo Israel, estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Até aqui, porque todo mundo conhece a história
da batalha entre Golias e o povo de Deus, e a vitória que o Senhor deu para Israel, através de alguém que chegou com coragem, ousadia e enfrentou este homem. Graças a Deus. E olha, eu tenho ouvido, recebido muitas mensagens e percebido que o medo tem sido frequente na presença de muitos crentes. Não que eu seja a mega mulher, super mulher, todos nós podemos ter medo. Capítulo 17. Nesse cenário, Davi entra para a história. Um cenário horrível de batalha. Um cenário onde um novo líder vai ser revelado. A tribo de Judá será exaltada. Só que, em contrapartida, nesse cenário horrível de batalha, de afronta, de combate, o cenário de Deus já estava pronto. Glória a Deus. Vale um amém aí? Vou repetir. Nesse cenário horrível de batalha, onde um novo líder seria revelado, a tribo de Judá será exaltada. O cenário de Deus já estava pronto. Aqui descreve todo o aparato, a indumentária de Golias, a descrição de Golias, originário dos filhos do velho Anak. Davi sozinho. Davi estava sozinho. Literalmente pisou no lagar. Um tipo de Cristo. O palmo acima mostrava a diferença que os levava a superar todos os seus irmãos. As características de superar todos os seus irmãos é interessante. Quase invencível. O único problema que estava do lado errado. Mente, emoção, peso e a capacidade de alcance. Instrumentos afiados. Olha só. A proteção nas pernas. Imunidade ao ataque surpresa. O seu pajem de arma. Isso aqui é toda a arma de Golias, viu? Estou falando de Golias. Seu pajem de arma é o tipo do medo, medida dos guerreiros de Israel. Pronto para atrair atenção, desapercebido, para que Davi atacasse. Davi não perderá tempo. Ele não vai perder tempo com conversa. E sabe o que está acontecendo? Bora lá falar o que é para ser dito. Às vezes você está num cenário de confronto, um cenário de muita confusão, e às vezes você perde tempo falando muito. Deixa Deus falar por você. Davi não perdeu tempo batendo boca não, viu? Davi não chegou lá e falou assim, ô Golias, é o seguinte, vamos ter uma conversa aqui, tete a tete. Vamos ver se realmente você é gigante, se você pode vencer a guerra. Davi não fez nada disso. Ele não, tem gente, pessoas que subestimam o inimigo. Uma moça ontem, não lembro o nome, tanta gente que me chama, perguntou se a gente pode usar a frase Satanás está debaixo dos meus pés. A única pessoa que pisou na cabeça de Satanás, biblicamente falando, foi Jesus. A único. Jesus Cristo pisou na cabeça da serpente ali na cruz do Calvário. Então, esse negócio dessas frases, esse jargão que usa aí, ele está debaixo do meu pé. Peraí, não subestima o inimigo, não. Eu lembro uma vez, há muitos anos, nem lembro o nome da pessoa, mesmo que eu lembrasse, eu não falava. A pessoa pregando, disse assim, eu vou descer até o inferno, vou pegar a chave na mão dele, vou pisar na cabeça de Satanás. E sabe, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que esse irmão está falando, gente? Gente, esse irmão vai ter problema, porque eu chego lá e piso, digo aqui, Satanás, você está debaixo do meu pé, e a igreja, eu falei, Jesus, não demorou muito tempo, irmãos, não demorou nada. Esse irmão caiu, nunca mais se levantou. Não subestime o diabo. A Bíblia diz, eis que eu vos dou poder para repreender, para orar, tem autoridade no nome de Jesus. Mas falar que o diabo está debaixo dos seus pés, essa é conversa. Só Jesus foi que pisou na cabeça da serpente, que é Satanás. Pronto, falei, isso é para ajudar você, que talvez tivesse dúvida. Só Jesus, porque o próprio Deus, lá no Jardim do Éden, disse isso.
olhou para a serpente e disse assim, ó, tu lhe ferirás o calcanhar, mas na semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O próprio Deus apareceu no Éden e falou isso. Então, ali foi decretado a derrota do inimigo através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então, vamos ter cuidado com esses jargões por aí. Não fica pegando frases feitas de alguém e achando, não é, nós temos que orar, pedir a Deus graça, pedir a Deus que nos ajude a vencer, porque a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra político, a nossa guerra é espiritual. E é por isso que o nosso irmão Paulo disse, revestivos da armadura de Deus. Amém? Tá aqui, sou pequenininha, mas o que eu posso ensinar dentro dos parâmetros da Bíblia, a gente vai esclarecendo. Glória a Deus por isso. E aqui descreve todo o cenário, todo originário dos filhos do velho Anak. Começa a falar que ele tinha, não sei, 9 côvados de altura. Então, se olhando assim, meu Deus, que homem enorme, eu estou com medo, tal, etc. Mas aqui Deus pega alguém, aleluia, que não tinha nada disso. Viu? Instrumento afiado, proteção nas pernas, imunidade ao ataque. Isso aqui é todo o relatório, o currículo de Golias. Eu estou falando do currículo de Golias. E para não sofrer uma surpresa, o seu pajem de armas é o tipo do medo da medida dos guerreiros de Israel, pronto para atrair a atenção do desapercebido, para que Davi atacasse. Davi não vai perder tempo e não perdeu tempo com ele. Davi não chegou assim, digo, ó, isso aqui, eu sou o cara, ó, vou lutar, vou ganhar. Não, Davi caladinho, só se apresentou para Saul e disse, olha, o teu servo vai lutar contra esse homem. Em nenhum momento você vai encontrar nas escrituras que Davi chamou Golias de gigante, porque aquele momento quem era gigante era Davi, porque tinha um Deus grande que lutaria por ele e pelo povo de Israel. Amém? Vale um amém aí, vale um glória a Deus, aleluia. Olha só, e ele dizia, basta um homem. Versículo 10. Israel tem um homem que o substitua? Um homem eleito que substitui o povo eleito? Ele já pedia por seu Cristo. Saul demonstra que sozinho não podia. Saul já estava com medo. Saul já estava sem a graça de Deus, vivendo de aparência. Tinha anel de rei, tinha coroa de rei, tinha cadeira de rei, mas não tinha mais a graça de Deus. E o homem, quando não tem graça de Deus, olha, acabou. E Saul demonstra que sozinho não podia lutar. Os covardes não lutam sozinhos, como Jonatas. Jonatas foi corajoso, aí no capítulo 14. Ele sempre se apoia no seu grupo. Sempre. A apresentação de Golias. Vamos lá agora apresentar Golias. Seja, a apresentação de Golias, de Davi. Já falei de Golias. A apresentação de Davi. Aleluia. O palácio não seduziu Davi. O palácio não deixou Davi deslumbrado, porque ele estava cuidando de ovelhas do seu pai. Aqui vou apresentar Davi. O palácio não o seduziu e nem ofuscou o amor dele que tinha pelas ovelhas. Ele saía da toca do lobo, Saul, para apresentar as suas ovelhas. A toca do lobo era Saul, para apacentar as suas ovelhas. Ele foi músico, escudeiro, pastor e agora marmiteiro, missionária. Opa! Por que marmiteiro? Jessé chama Davi e diz, meu filho, vá até o destacamento onde está Saul e seus irmãos, leva pão, leite e queijo para eles e me traga notícia como é que estão os seus irmãos. Ele era escudeiro, músico, pastor de ovelha e agora marmiteiro. Olha o que Deus faz. Diante dos irmãos de Davi, Davi não era nada, mas a confiança que ele tinha no pastor principal, no pastor coadjuvante, aleluia, e a sua fidelidade, a sua missão, ele era o pastor coadjuvante, mas o pastor principal aqui, a peça principal, o personagem principal era o Senhor, o pastor, amém? Valeu, glória a Deus por isso. Então, o personagem principal da história aqui é Deus. A confiança do pastor principal, ele era o coadjuvante. Deus coloca Davi no cenário
para mostrar para Israel e para Saul que ia entrar em cena agora era alguém que tinha uma confiança total em Deus. Saul, com medo, se escorava nos seus moços, se escorava em alguém, mas Davi entra com a coragem que Deus lhe deu. Aleluia! A sua missão familiar. O exército de Golias está preparadíssimo. E o seu principal guerreiro, que ainda era um marmiteiro. Olha, o exército estava pronto. Ainda era marmiteiro, porque ele foi levar queijo e leite ali. Glória a Deus. Olha a confiança de Davi, irmãos. No guarda dos equipamentos. Ele chama um guarda e diz assim, cuida das minhas ovelhas, que eu vou até ali e volto. Significa que ele era um homem de responsabilidade. Ele tinha compromisso familiar. Ele não tratava as coisas do seu pai a qualquer jeito. Muita gente acha que tratar as coisas de Deus aleatoriamente, qualquer coisa serve. Não, qualquer coisa serve. Não é assim. Ele chamou um guarda, colocou esse guarda na responsabilidade de cuidar das ovelhas do seu pai. A confiança de Davi. A unção o levou àquele lugar. A unção de Deus já estava sobre Davi. Aleluia. Deus usaria de vários meios para colocar no lugar certo. Não se preocupe, aleluia, se Saul está no trono. Não se preocupe se tem gigante afrontando. Deus usa meios para colocar você no lugar certo e na hora certa. Fique em paz, porque Deus está no cenário e Ele sabe trabalhar. Glória a Deus. Mais uma vez eu peço encarecidamente, deixe o seu pedido de oração depois. Preste atenção na palavra. Eu peço encarecidamente, em nome de Jesus. Por favor, é para o seu crescimento espiritual. Amém? É por isso que ele disse, uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Aleluia. O coadjuvante, ele tinha uma fidelidade familiar. O exército se preparando sem o seu principal guerreiro, que ainda era o marmiteiro. Mas a confiança que Davi tinha no guarda de equipamento, a unção que Deus colocou sobre Davi para ir àquele lugar, aleluia. Deus usaria meios para os colocar no lugar certo, na hora certa. Vou repetir, Deus usa meios para colocar você e eu no lugar certo e na hora certa, aleluia. Davi foi muito prudente. Davi usou sua prudência, aleluia, em confirmar o dito. A prudência de Davi em buscar, aleluia, a segunda confirmação. O matador de leão e de urso. O testemunho de Davi falou muito alto. O currículo de Davi superou tudo. Aleluia. Ele chega em Saul e diz, olha, o teu servo vai lutar. E Saul, que já não tinha mais a graça de Deus, ele olha de uma forma carnal. Diz, mas você está vendo o homem? Você está vendo o tamanho do homem, a roupa dele, a indumentária dele? O homem está preparadíssimo. E você, o que você tem de preparo? Aí ele disse assim, olha, o seu servo estava cuidando das ovelhas. Quando veio um urso para devorar, eu matei. Outra vez foi um leão. Eu peguei ele na barba, arremessei contra ele e eu matei. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui a espada de Saul que se acovardou diante de Agag. A experiência pode tentar ajudar. Mas toda experiência é pessoal. Davi precisava ter uma experiência pessoal. Davi, você que tem vontade de ser usado por Deus, não use experiência de ninguém. Você precisa ter uma experiência pessoal. Eu fui filha de profeta, de uma grande mulher de Deus que eu sempre falo aqui. Mas chegou um dia que Deus disse para minha mãe, ela caminhou comigo 3 anos e meio no início do meu ministério. E Deus usou uma irmã e disse assim, irmã Valda, agora é a vez da Cristina de ter experiência pessoal com Deus. Vai caminhar sozinha e ela vai crescer com a graça de Deus. Então não use machado de ninguém, ferramenta de ninguém. Se Deus tem um chamado na sua vida, se coloque na posição. Ah, eu quero ter a mesma unção da irmã Cristina. Peraí, esta unção aqui é algo intransferível. Foi Deus que me deu, conquistei no joelho, na oração, na busca. Cada um, Deus tem uma porção.
Aleluia. Minha mãe é uma mulher extremamente de oração. Eu não sou nem a metade do que minha mãe é. Eu não sou ainda. Pretendo ser. Como a minha mãe orava muito. Tinha calos enormes no joelho de tanto orar. Então, irmãos, é bonito ver alguém pregando. Eu lembro que quando eu não pregava, eu via o Malafaia pregando. Eu via outras pessoas pregando. Eu falava assim, nossa, que coisa linda. Mas eu não quero ser igual a eles. Eu quero que, se Deus tiver que me usar, eu quero ter uma experiência pessoal. Eu lembro uma vez que eu morava em Vila Formosa, eu estava num culto na casa de uma irmã, pastora Santa, e uma irmã chegou em mim e falou assim, uma irmã muito bem de vida mesmo, muito bem sucedida financeiramente. Ela disse assim, missionária, como eu queria ter uma experiência como a senhora tem com Deus. Eu falei para ela assim, você tem certeza disso? Tenho. Eu falei, então se prepare para a prova. Se prepare para sofrer, porque Deus não vai dar nada para você se você não tiver experiência. Deus não vai te usar se você não for provada. Você vai ter que ter o seu currículo. Davi chega em Saul e diz assim, olha, do Deus, o Senhor me deu vitória, matei o urso, arremessei contra o leão. Ali é a experiência pessoal de Deus. E olha, vou te dizer, aquela irmã passou-se pouco tempo, passou um processo tão difícil, que eu a encontrei num culto, ela disse assim, missionária, misericórdia, por que eu abri a boca? Eu disse, eu te avisei, isso aqui não é de graça não, é muito choro, eu estou chegando a 32 anos, debaixo de muita perseguição, de calúnia, deixa as calúnias para lá, as perseguições entrego na mão de Deus, quem fala contra mim não se levanta contra mim, se levanta contra Deus que me usa, eu entrego tudo na mão de Deus. Vamos lá, Davi, ele se apresenta, a espada de Saul não ia resolver. As roupas de Saul, ele até tentou pôr, não, naquele momento, parece ser cabeça pregadora, que eu vejo Deus dizendo assim, ei, Davi, chegou a sua hora. Eu te trouxe aqui para você ter uma experiência. Deus te trouxe nessa live hoje para você entender se você realmente almeja que Deus te use, então se prepare para apanhar, para sofrer calúnia, para ser chamado de falso profeta. Não vai ter florzinha, não. Claro que Deus vai abençoar, sim. Então cada um tem que ter uma experiência. E a espada de Saul não iria dar vitória àquele povo. A roupa que Saul disse, olha, Saul disse, veste aqui minhas roupas, que ele usava roupa de homem de guerra. Ele até usou, colocou, deu alguns passos, sabe o que ele disse? Vou me livrar disso, eu não preciso usar subterfúgio, eu não preciso inventar nada, eu não preciso imitar ninguém, porque eu sei que tem gente que imita eu, já me falaram, eu não preciso imitar João, Maria, não, eu tenho que ser o que Deus quer para a minha vida, louvado seja Deus. Se Deus te chamou com graça, então vai com graça. Ele disse, não vou usar essa roupa, eu não preciso dessa roupa, porque Davi tinha confiança total em Deus. A sua experiência pessoal era limitada, viu? A experiência de Davi era limitada. Mas ele vivia diariamente. Ele vivia uma experiência diariamente. As 5 pedras lembravam os 5 pesos diferentes que ele usava na flecha, quando era escudeiro. O cajado do pastor na hora de defesa não pode se ausentar. Ele é funcional quando usado com a funda. Essa palavra aqui, ela cabe muito bem a pastores. Não sei se alguém... Dificilmente um pastor vai assistir minha live, né? Mas amém. Eu sou menor, glória a Deus por isso. Dificilmente algum pastor aqui vai entrar. Pode ser que hoje Deus vá lá no coração desse pastor e entra na live. O cajado que Deus te deu é para você usar. Não é para você guardar e deixar enferrujado. Usado com a funda. O cajado do pastor nas horas de defesa não pode se ausentar. Ela é funcional. Ela vai alcançar o gigante por cima, na distância percorrida pela pedra correta. Deus coloca na mão de Davi a pedra correta. A pedra que vai atingir bem o alvo, que seria Golias. Deus não erra o alvo. Louvado seja Deus. Deus não erra o alvo.
Ela alcança o gigante por cima, na distância percorrida. Olha que coisa linda. Sem se importar de perder tempo com o escudeiro, aterrorizado. O que é isso? É o tipo da carne na luta contra Satanás. Todo mundo tentou desanimar Davi. Deus estava cooperando com o resto e seu papel era trazer o gigante à distância. Deus colocou o gigante na linha certinha. Deus colocou o gigante na linha reta em direção a Davi. Deus estava cooperando, o escudeiro deveria estar na retaguarda. Aleluia, na retaguarda. Mas não garante vitória. Aquilo que não era um pedaço de pau, mas sim um cajado. Ele sabia muito bem que representava o exército de Deus. Ele diz, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi primeiro venceu a sua mente. É uma luta, viu, irmãos? Davi venceu a sua mente pela fé e depois na prática. Quando o maior gigante daquela época, naquele tempo, maior é a sua testa. Quanto maior é o gigante, maior é a sua testa. Pois foi exatamente na testa que a pedra atingiu e derrubou o gigante. Davi prevaleceu. E nós temos que entender, irmãos, que a nossa luta é diária. É diária, é constante. Aleluia. Olha só, o lagar foi a última parada. O povo e o despojo de Davi. Ele pegou a cabeça de Golias como um troféu. Que coisa gloriosa. Deus, essa noite, está dizendo para você. Não é fácil. Não vai ser fácil. Jesus nunca disse que servir a ele seria fácil. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Davi experimentou o poder de Deus de uma forma gloriosa em sua vida. Ele sabia muito bem que Deus poderia transformar sua fraqueza em poder, enquanto cuidava de ovelhas. Ele matou um leão e matou um urso, e sabia que o Senhor seria capaz de livrá-lo das mãos de Golias. Era como se ele visse Golias, aleluia, apenas como mais um animal atacando o rebanho. E muitas vezes você olha para Golias e se apavora o tamanho do gigante. Mas ele não, ele olhou para Golias como se fosse mais um animal que ele iria vencer e atacar. Porque ele sabia a unção que Deus tinha colocado sobre ele. Louvado seja Deus. O Senhor o havia escolhido para ser o próximo rei de Israel. Ele ainda continuava cuidando de ovelhas, tocando instrumento. Aleluia. Olha que coisa gloriosa, sendo marmiteiro. E Deus, de um modo muito grande, aconselhou ele. Olha que coisa interessante. Ele olhou para Golias, a fé faz enxergar isso. Vai ser mais um animal que eu vou matar. Deus me deu força, porque, irmãos, pegar um animal, um leão pela barba, um homem, um garoto, um rapazinho, pegar um leão pela barba ali, somente a força de Deus. Somente Deus. Ele olhou para Golias e disse, vai ser mais um animal que eu vou derrotar. Vai ser mais um animal que eu vou derrotar. Olha que coisa linda. E ele viu Golias como um animal atacando o rebanho de Deus. Saul não havia experimentado pessoalmente o poder de Deus. Saul não tinha tido nenhuma experiência com Deus ainda. Tanto é que ele aconselhou Davi a vestir a sua armadura. Cuidado com os conselhos errados de Saul. Cuidado com os conselhos distorcidos fora da palavra de Deus. O que mais eu recebo mensagem, no mínimo 100, 200 mensagens por dia, pessoas me perguntando algumas coisas que aprendem por aí, com quem não tem respaldo bíblico, com quem não tem... Eu sou pequenininha, não tenho tanto conhecimento, mas eu leio a Bíblia e tenho pastores que nos ensinam. É importante o culto de ensino nas suas igrejas. Saul não tinha a fé necessária para crer que Deus poderia fazer algo. E ele sugeriu um método. Usar a sua vestimenta. O rei Saul era um adulto, e aliás, um homem grande e forte. Davi não passava de um adolescente. Imagine assim, como que a armadura de Saul ficou no corpo de Davi.
Porém, os homens e mulheres de fé obedecem a despeito de tudo que os entendidos têm a dizer. O ânimo que Davi tinha vinha de Deus. Esse dia alguém falou assim para mim: missionário, como é que a senhora aguenta viajar tanto, com essa idade, com problema, com dores? Eu digo: é o Senhor que renova as minhas forças. É o Senhor que me dá graça para ficar 8 horas dentro de um aeroporto, sentando, levantando, vou ao banheiro, tomar água, e chegando 3 horas da manhã, depois de 8 horas de atraso de voo. É o Senhor, irmão. Se não for ao Senhor, eu jamais chegaria, irmãos. Eu tributo a Deus glória e honra. É por isso que eu falo: a honra e a glória é para o meu Deus. Ele me capacita. É por isso que o Paulo diz assim: olha, quando eu estou fraco, aleluia, aí é que eu estou forte. Porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza e na minha. Tem muita gente achando que pode, que sabe. É como tem aquela música de louvor: se desligar da tomada, não canta, não prega, não faz nada. Tem gente que acha que faz e acontece. Se não for a graça de Deus, meu irmão, não acontece nada. Chego de uma viagem, descanso 3 dias, já vou para outra. Chego de uma viagem, descanso 2 dias, já vou para outra. E glória a Deus, eu quero é mais. Eu quero é mais mesmo, fazer a vontade de Deus. É o Senhor que faz isso. Agora imagina, aleluia, um menino adolescente vestiu uma roupagem de Saul. Saul era um homem forte, bonito. Imagina como é que ficou. Mas o ânimo que Davi teve veio de Deus. E esse foi o segredo da sua vida. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Apesar de críticas, irmãos, olha, eu de crítica entendo. Eu sou campeã de críticas. É crítica da igreja, fala da igreja, é crítica do YouTube, a gente falando mal. Olha, se crítica desse um troféu, eu ia ganhar um troféu hoje. O que tem de gente perdendo tempo me criticando, o que tem de gente perdendo tempo falando mal de mim, eu entrego, nem perco meu tempo. Irmãos, eu não gasto meu tempo. Eu não gasto meu tempo em me preocupar com crítica. Enquanto eu estiver agradando a Deus, enquanto ele falar: filho, eu tenho agradado de ti, continua, eu não estou nem aí com crítico. É você que vai prestar conta diante de Deus. A tua conta chega, a tua fatura vai chegar. Eu quero é Deus na minha vida e acabou. Não sou melhor do que ninguém, sou pequena, sou igual Davi aqui, pequenininha. Não tenho capacidade nenhuma, mas o Senhor que reanima minhas forças. Porque se eu for olhar para a crítica, eu vou desanimar. Tem muita gente desanimando o crente. Mas tem uma coisa: Davi confiou no Senhor. E o Senhor recompensou pela fé dele. Todos os gigantes da Bíblia, todos os gigantes de Deus, aleluia, foram fracos e fizeram grandes coisas. Sabe por quê? Porque contaram com a presença de Deus. Contaram de que certo o Senhor estaria ao seu lado. Aleluia. Aleluia. O mais importante, eu sempre digo: Senhor, eu sou simplesmente servo, uma pequena serva do Senhor. Aleluia. A vitória não foi de Davi, a vitória foi do Senhor. Aleluia. Sempre que damos um passo de fé para lutar contra o inimigo, alguém ao nosso redor para nos tentar nos animar. E se eu fosse você, eu não ia, eu não faria. Sempre que damos um passo de fé, vai surgir alguém para tentar nos desanimar. Há alguém ao nosso redor para tentar nos abater com frequência. E essa resistência começa no próprio lar, na própria igreja, no meio dos próprios irmãos. Essa resistência não é os de fora não, tá? Eu sofri resistência na própria família. Eu tive um marido que nunca me animou, pelo contrário, me criticava. Você não vai longe, você é doido, essa Bíblia. Eu disse: eu vou vencer, porque quem me chamou foi Deus. Então se prepare. Se você vai para o campo de batalha, se prepare, porque você não vai receber muita ajuda de ninguém, não. É família, é dentro da igreja, fora da igreja. Mas olha só, Davi ficou muito zangado quando soube das perguntas sobre a oferta de Saul. Porque alguém disse assim: olha, você quer vencer o gigante? Pensando que vai casar com a filha de Saul e a sua família vai ter benefícios. Não vão cobrar impostos da sua família. Davi ficou muito nervoso.
Há alguns estudiosos que disseram que Davi quis lutar contra Golias só porque queria ganhar vantagens. Não, irmãos. Ele disse, nós somos soldados, você é soldado. Alguém disse para Davi, você é só um pastorzinho. Você veio aqui só para assistir a batalha. Volte para sua casa. Vai cuidar das suas poucas ovelhas. Vai cuidar daquele rebanho. Deixe o combate para nossa conta. A presunção, a arrogância dos irmãos de Davi. Sem dúvida, nesse momento, o fato de não ter havido batalha alguma não o envergonhava Eliabe. Também se esqueceu que o primeiro lugar de Davi já estava entregue, aleluia, no suprimento. Aleluia, a ele, Abinadab e Samar, ungido por Samuel, mas não entenderam o que isso significava. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo 36. Aleluia. Miqueias capítulo 7, versículo 6 é bíblico. Foi o que Jesus prometeu. Os inimigos serão da sua própria casa, da sua própria família. Aleluia. Mas Davi, o mesmo aconteceu com José, tratado pelos seus irmãos, aleluia, com ódio, com mentiras, com inveja. Foi tratado assim Moisés também. Arão e Miriam também se levantou contra Moisés. A família de Jesus também se levantou contra ele. Mas tem um detalhe, Davi não permitiu que as palavras ríspidas de Eliabe o desanimassem. Pois ele sabia que Deus poderia ajudá-lo a vencer o gigante. Aleluia. Porém, o rei Saul também não foi de grande ajuda, não. Saul também tentou desanimar Davi. Tem hora, irmãos, que o combate é com você, entre você e Deus, todo mundo fica ao redor tentando ver a sua queda. Mas o Senhor estava ali na vida de Davi. Ele falou, vais tu lutar contra os filisteus? Não poderá ir pelejar contra ele, porque tu és moço, tu não tens experiência ainda. Você é muito jovem, ninguém nasce sabendo. Ninguém, irmãos. A gente aprende, a vida nos ensina. Saul estava repetindo o relato dos 10 espias incrédulos, ali em Números capítulo 3, versículo 28 e 29. Quando vimos de acordo com a aparência, aleluia, calculamos tudo pelo ponto de vista. Saul olhou para a aparência de Davi e calculou, esse menino não pode vencer o gigante. Mas o eterno Deus lá de cima olhou para Davi e parece que eu vejo Deus dizendo assim, Saul, a tua matemática não funciona, Saul. Este número não funciona. Eu sou Deus que posso vencer essa batalha usando esse menino. Saul olhou para Davi e menosprezou pela falta de experiência. Não, você não pode lutar contra esse homem. A visão de Saul estava distorcida, mas Deus lá do trono preparou um cenário grande. Aleluia. Eu quero te falar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei quem é o gigante que entrou no cenário da sua vida. Eu não sei qual é o gigante que veio te afrontando. Eu não sei qual foi o gigante que mandou uma mensagem para você tentando te desanimar. Eu não sei qual é o gigante que está vivendo dentro do seu próprio terreno. Mas Deus manda te dizer, não olhe para as palavras ríspidas de gigante, porque Deus olhou para Davi e disse, parece que eu vejo Deus dizendo, Davi, diga para Saul que eu sou forte. Parece que eu vejo Deus dizendo, Davi, fala para Saul, quando você é fraco, aí é que eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, eu quero pessoas fracas na minha presença, aleluia, para entender que a minha força é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que se perdeu, está se perdendo, porque acha que pode, que sabe tudo, e Deus diz, não é assim que funciona. Eu pego quem não é, quem não sabe, quem não pode, e coloco no cenário para ter uma grande vitória. Vale um glória a Deus aí, crente, glória, aleluia, vamos embora. Deus é fiel, aleluia. Davi experimentou o poder de Deus. Davi sabia que a fraqueza dele podia se transformar numa grande vitória. Ele matou um leão, um urso. Ele sabia exatamente, aleluia. Mas Deus, ele sempre leva o homem certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Davi não ficava o tempo todo no acampamento de Saul. Os irmãos dele, sim. Passava a temporada com o rei em sua casa, conforme se fazia necessário. Olha só. Sempre que era chamado para ajudar Saul, ele estava de prontidão. Davi deixava o seu rebanho com um homem de confiança e se apressava para o acampamento onde tinha até a sua tenda.
Foi só depois que Davi matou Golias que Saul nomeou um dos seus escudeiros. Sabe por quê? Davi era um homem conduzido por Deus. Ele era um homem conduzido pelo Espírito de Deus. O palácio não seduziu Davi. O palácio onde ele assistia o rei, quando sempre era chamado, não ofuscou a visão de Davi. Tem pessoas que vivem deslumbradas com as coisas desta vida. Oh, não fique deslumbrado com aquilo que não vai trazer benefício. Davi sempre aparecia no palácio quando era solicitado. Mas mesmo assim, ele tinha uma percepção espiritual muito grande. Ele era um homem dirigido por Deus. Ele não deixava a beleza do palácio, a ostentação do palácio, a riqueza do palácio, o comodismo do palácio, o conforto do palácio ofuscar a visão que ele tinha de Deus. Jamais. Mas os irmãos de Davi, sim. Aleluia. Davi não se deixou levar por essa beleza, não se deixa levar por coisas que parece que fica deslumbrado. Oh, não. Davi tinha mente voltada para Deus. Um homem dirigido por Deus. Aleluia. Aleluia. Davi, Golias, ele é escrito aqui como um gigante demais, quase 4 metros de altura, que vestia uma couraça de escamas, pesando mais de 60 quilos. E carregava, aleluia, uma lança de quase 8 quilos. Uma lança de quase 8 quilos. Aleluia. Outros poderiam ir e vir, como bem lhe provesse. Mas Davi não. Davi só andava na orientação de Deus. E nos acontecimentos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deixa Deus dirigir a tua vida. Deixa o Espírito Santo tomar a direção do que você tem que fazer. Não vá pelo que me disseram, me falaram, me contaram. Toma cuidado. Toma cuidado. Seja dirigido por Deus. Aleluia. Seja dirigido pelo Espírito de Deus. Olha que Golias era descrito como um gigante. Davi levantou bem cedo e foi ao desafio matinal. E é bem verdade. Se os israelitas conseguissem encontrar um campeão capaz de derrotar Golias, os filisteus se sujeitariam aos israelitas e seriam seus servos. Davi, quando ouviu aquela conversa, ele reagiu de forma completa e à versão do discurso de Golias. Quem era esse filisteu? Quem é esse incircunciso para blasfemar contra Deus de Israel? Lembre-se que Davi era muito mais jovem demais para servir o exército. Mas para ele, qualquer um no acampamento com fé em Jeová seria capaz de desafiar. Deus não está olhando idade. Deus não está olhando estatura. Deus não está olhando capacidade teológica, capacidade acadêmica. Deus está olhando quem está disposto a vencer essa batalha. Ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Deus havia conduzido Davi até o acampamento. Deus levou Davi até aquele lugar, aleluia, para resolver aceitar um desafio. Quem sabe você que entrou nessa live hoje, quem sabe Deus te levou a um pequeno rebanho para dirigir uma pequena congregação e foi Deus que te levou para esse desafio, aleluia. Deus animou Davi. Sempre que damos um passo de fé, nós somos soldados. Então, mas irmão, eu dirijo uma pequenina igreja. Irmão, independente do tamanho de igreja, Deus é dono da igreja. Deus é dono da igreja, aleluia. Louvado seja Deus. Como Deus é maravilhoso. E Deus está dizendo, a vitória também vai ser de Davi. O Senhor usa determinados meios para cumprir o seu propósito. E Davi foi um servo preparado para aquela ocasião. Eu não sei aonde Deus vai te colocar, mas eu vou dizer uma palavra rema para alguém. Deus vai te colocar na frente de uma batalha. Talvez alguém nunca mais quis entrar lá, não quis tomar conta, mas Deus vai te colocar essa palavra rema para alguém que está me ouvindo. Deus está dizendo, eu vou te conduzir. Você é a pessoa certa para ir no lugar certo e fazer a coisa certa. Aleluia. Deus preparou Davi para aquela ocasião. Como pastor, trabalhava sozinho nos campos. Aprendeu a confiar em Deus e como guardião fiel do seu rebanho.
tornou-se tão habilidoso no manejo da funda. Davi tinha uma fé tão grande, segura em Deus, pois ele descobriu que o Senhor era confiável. Ele descobriu que o Senhor era confiável nas situações de crise, nas situações mais difíceis, e que não o abandonaria naquele momento. O Espírito de Deus habitava no corpo, aleluia, na vida de Davi. O Espírito de Deus estava no corpo de Davi e o capacitou de modo tal, aleluia, para vencer a batalha. Deus guiou a pedra, aleluia, não se preocupe, Deus não erra o alvo. Se veio essa mensagem aqui, é porque tem pessoas que precisavam ouvir. Deus, aleluia, deu a direção, visão, de que forma ele iria tirar a pedra. Deus nunca errou, aleluia, Deus nunca errou o alvo de maneira alguma. E Deus guiou Davi para levar a pedra e afunda. Viu? Olha o que Deus faz. Deus habitava no corpo de Davi e deu direção a ele. Ele caiu com o rosto em terra diante do seu exército. Davi foi lá e se colocou em cima. Ele foi muito inteligente, muito habilidoso. Ele pegou a espada que era do próprio Golias, ele cortou fora a cabeça, aleluia, aleluia, como também humilhou o guerreiro filisteu e seu exército. Ele anunciou, levantou a cabeça para o Senhor dos exércitos. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze. Aleluia. Deus quebra o arco e corta a lança. Deus quebra, aleluia, amarra o valente. Deus vai amarrar o valente que está afrontando a minha vida e a sua vida. Ele se transformou-se numa vitória de Israel. Mesmo sendo jovem, Davi mostrou uma das marcas de um grande líder. Aleluia. Ele assumiu o risco. Ele abriu o caminho para tantas possibilidades, para que outros pudessem participar da vitória. Os filisteus não cumpriram a sua parte de se entregar a Israel. Em vez disso, fugiram. A vitória não foi de Saul. Não, jamais. Quando Jonatas atacou o posto avançado de filisteu, Saul foi espectador. Saul teve que assistir. Ei, Saul foi espectador. Aleluia. Ficou na galeria assistindo a vitória de Deus e a vitória de Davi. Esse é o Deus que nós servimos. Ele prepara o cenário para que todos saibam que a tua fé não é jogada em vão. A tua fé não é aleatória. Se você tem uma confiança viva no Deus de Israel, se tranquilize, porque Deus sabe trabalhar. Aleluia. Deus sabe como trabalhar. Aleluia. Aleluia. Eliabe, pelas palavras de Eliabe, ele percebe que Deus não escolheu ele. O irmão de Davi percebeu que Deus não escolheu ele para ser rei. Ele era medroso, mesquinho, ciumento. Mesquinho, ciumento, medroso. Ele não perdoou Davi por ter sido escolhido para ser rei. A acusação de Eliabe vem dos ciúmes. Davi foi enviado por Jessé. E esta demonstração de responsabilidade. Eles falaram para Eliabe, eu só fiz uma pergunta. Davi corresponde aqui à definição dada. Aleluia. Ele era homem sisudo, de poucas palavras. Eu só fiz uma pergunta. Aleluia. Ao ignorar a oportunidade de entrar numa discussão insignificante, Davi mostrou, deixa eu voltar a falar, não entra em discussão banal. Faça igual Davi. Não discute, não. Deixe que Deus vá agir no tempo dele. Não discuta, não. Davi não quis conversa com seus irmãos. Ele não prolongou, ele só disse assim, eu só fiz uma pergunta. Não fica batendo boca, já falo isso sempre. Não perca o seu tempo precioso com esse tipo de gente, não. Deixa que o próprio Deus vai entrar na batalha por ti. Aleluia. Aleluia. Davi entendeu, ele se desviou de Eliabe. Davi demonstrou a extraordinária capacidade de dominar-se, que realmente a vitória daqueles, aleluia, é maior sobre Golias. E Saul mandou um chamado. Davi tinha coragem proporcional. Aleluia. Ele disse bem claro, o teu servo matou um leão e um urso. Aqui está mostrando que Davi era moço de grande força física, coragem, sangue frio. E ele falou bem claro, meu Deus, ele vai me livrar para salvar a sua própria vida.
Deus estava, parece que Davi diz assim, oh, Saul, rei Saul, foi Deus que me mandou aqui nesse horário, nesse dia, para enfrentar o combate. Aleluia. Davi nunca conseguiria lutar com a armadura de Saul. Você não precisa usar armas de ninguém. Você não precisa usar subterfúgio de ninguém. É o próprio Deus que dá capacidade. Aleluia. Uma certa feita, eu morava em Zona Leste, uma amiga minha perguntou para mim o seguinte: onde é que você aprendeu a ser profeta? Não acredito. Que escola você frequentou para ser profeta? Eu falei, não é assim que funciona. Como é que você aprendeu a ser profeta? Não aprendi, Deus me capacitou. Deus me escolheu, colocou sobre minha unção. Aleluia. Então, não usa arma de ninguém, não. Não use arma de ninguém, porque não funciona. Viu? Não precisa usar roupa de Saul, nem subterfúgios de Saul, não. Aleluia. Davi jamais conseguiria lutar na armadura de Saul. Você tem que ser você mesma. Eu tenho que ser a Cristina e deixar que o Espírito de Deus conduza a minha vida. Nunca use subterfúgio. Uma certa pessoa, não lembro o nome, mesmo que eu lembrasse, eu não falaria. Ela escutou eu pregando, entregando uma revelação. E ela foi em um determinado culto. Eu perdoei ela pediu perdão. Ela foi em um culto. E ela disse para os irmãos que Deus tinha revelado para ela. A revelação que eu tinha passado, ela usou dizendo que foi Deus que tinha usado ela. E ela me procurou e pediu perdão. Eu falei, irmão, não faça mais isso. Não faça mais isso. Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar como você é, do jeito que Ele quer. Mas ela me pediu perdão, ela disse que ficou com a consciência tão pesada e Deus cobrou dela. Então não precisa usar roupa de Saul, não. Não precisa usar a espada de Saul, não. Fica na presença de Deus, fica na vontade dele, fica no posicionamento de Deus. Davi jamais seria vitorioso se usasse a roupa de Saul e a espada de Saul. Deus iria inspirar Davi, aleluia, para manter a sua fé numa atitude total de dependência. Davi era tão dependente de Deus, aleluia. Ele correu adiante, foi ao encontro de Golias. Ele correu na rapidez e do acerto de Davi, aleluia. Israel estava dependendo dele acertar a pedra em Golias, aleluia. Ironicamente, Saul disse para ele, olha, use minha espada, use minha roupa. Não, a espada que você tem que usar é a Bíblia, aqui ó, Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor. É isso aqui que inspira, é isso aqui que te dá força, é isso aqui que dá revelação de Deus, é isso aqui que dá direcionamento para o crente, aleluia. Não é copiando A, copiando B, eu não sei porque eu estou falando isso. Vai que tem alguém que está fazendo isso. Essa irmã teve a humildade de me pedir perdão. Ô irmã Cristina, me perdoe, eu falei que Deus tinha revelado para mim, sendo que a revelação Deus deu a você. Ela teve coragem, mas muitos não têm. Muitos não têm. Fala que foi Deus que falou, sendo que não foi Deus que falou com ele. Deus usou determinada pessoa. Então não faça isso não, irmão. Em nome do Senhor Jesus, deixa que o Espírito Santo te conduz. Aleluia. Davi não teria levado a cabeça do gigante para Jerusalém imediatamente. Para a cidade se encontrava em pós dos jebuseus. Tudo tinha hora. Ele chegou na hora certa, ele percebeu o clima. O cenário era de guerra, o cenário era de disputa, o cenário era difícil. Mas uma coisa eu sei, que Deus estava agindo por trás das cortinas. Deus estava agindo por trás desse cenário tão difícil, de combate, desafio, de afronta. Era o próprio Deus levando Davi a esse lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Você só pode matar o gigante quando você entende que você é dependente de Deus. Aleluia. Aleluia, quando Deus te dá oportunidade, aleluia, quando o Senhor prover a oportunidade, então faça o que Deus colocou nas tuas mãos, aleluia, aleluia. Ele não permitiu que os seus irmãos, Eliabe, Samar, o detesse, aleluia, com as suas palavras negativas. Ele ergueu a cabeça e disse, eu só fiz uma pergunta e não entrou em discussão. Eu não sei qual é o gigante que se levantou, mas não bate boca, não fale nada, deixa que Deus tome a frente dessa peleja. Ele foi movido, Davi foi movido por um propósito maior.
Os irmãos de Davi estavam achando que Davi queria ganhar essa peleja para casar com a filha de Saul e a família aleluia, ser isenta de impostos. Não, ele simplesmente, o motivo dele era exaltar o nome do Senhor. O motivo dele era falar de um Deus oponente, de uma vitória iminente, que Deus tinha um objetivo maior, aleluia. Porque ele disse, toda a terra saberá, aleluia, que há Deus em Israel, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele foi movido por um propósito maior. Seja movido pelo Espírito de Deus. Não seja movido por ciúmes, por inveja ou por querer se passar por alguém. Não faça isso, não. Deixa que Deus tome a sua vida. Se Deus te chamou para ser uma profeta, uma pregadora, faça. E deixa que o Senhor conduz. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai fazer o que Deus determinar. E o Espírito de Deus vai te levar para onde quer ir. Porque tem muitos escolhidos e tem muitos que se escolhem. Uma coisa é ser escolhido por Deus. Outra coisa é você mesmo se escolher. Não funciona. Não funciona. Eu lembro que uma vez eu estava pregando, nas primeiras lives que eu fiz, bem na época da pandemia, um irmão me chamou e disse, olha, missionária, eu fui um pregador da palavra, eu tinha uma agenda abençoada e tal, e falou, hoje eu me sinto fracassado, não consigo sair do lugar e tal, e eu fui ouvindo ele falar, fui ouvindo ele todo o texto, aí Deus me instruiu, disse, meu irmão, posso te falar uma coisa? Primeiro, você se apressou demais, não era o tempo. Porque Deus falou comigo, eu tinha 15 anos de idade. Aqui é um testemunho vivo da minha vida. 15 anos de idade. Eu não peguei a Bíblia no outro dia e já fui pregar. O tempo passou. Depois de 18 anos é que eu comecei o ministério da palavra. Tem muita gente que não tem discernimento. Ah, mas Deus falou comigo e já se afoba, se apavora, já vai e faz, não dá certo. Falei, você não esperou o tempo de Deus. Outra coisa, você usou outros métodos. Você quis copiar João, Maria, Antônio, etc, etc, etc. Não funciona. Davi nos ensina aqui nessa história, mesmo sendo tão jovem, o que significa viver pela fé é ter comunhão com Deus. O que me motiva, irmãos, o que me motiva. Não pensem vocês que eu nunca quis parar. Quis. Muitas vezes eu questionei Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que esse é meu chamado mesmo, ou eu me chamei sozinha? Muitas vezes eu perguntei isso para Deus. Eu louvo a Deus quando eu chegava nos lugares, ninguém me conhecia e dizia assim para mim, Deus te chamou, Deus te escolheu. Deus te chamou, Deus te escolheu. O que eu vejo hoje, irmãos, infelizmente, há uma preocupação em ganhar. E não é isso. Não é isso. As pessoas esquecem de buscar primeiro o reino de Deus. Eu estou falando porque alguém precisa ouvir isso. A minha primeira oferta numa igreja foi de R$5. Só dava para pagar um ônibus para voltar e para ir no culto no outro dia. R$5. Eu morava em Guarulhos, debaixo de um frio de 10 graus. Fui pregar na Vila Barros. Me jogaram no ponto de ônibus sozinha, 10h30 da noite. Não tinha um ser vivente no ponto de ônibus. Se eu for contar a minha história aqui, ou você se anima ou você se desanima do que eu já passei. Deus não me chamou para ficar famosa. Deus não me chamou para ter sucesso. Para ser abençoada, sim. As pessoas estão fazendo confusão muito grande. Você acha que ser pregador vai ostentar. Quem está dentro da vontade de Deus, Deus cuida. Deus cuida, irmãos. Eu cheguei a viajar, a primeira viagem que eu fiz para o Paraná, na cidade de Paranavaí. Eu deixei meu esposo com R$3 em casa. 4 cachorros para se alimentar. Eu ia ficar 3 dias, na verdade, 4 dias, R$3. Viajei 12 horas de um ônibus. Dizia, Senhor, vai lá, cuida do meu marido. E Deus cuidou. As pessoas hoje estão fazendo uma mistura, estão vendo o lado financeiro de ser pregador. Nossa, vou ganhar muito dinheiro, não faça isso não.
Se o Senhor te chamou realmente, você está dentro de um propósito de Deus. O próprio Deus se encarrega de te abençoar. Quando o rei Saul foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência, Davi foi escolhido pelo Senhor como novo rei. Porque Deus sonda os corações. Eu sempre disse, sou simplesmente serva, Senhor, tu me conheces. E Deus conhecia o coração de Davi, sabia da fidelidade. Muitas vezes você fala assim, missionária, eu estou esquecida de lado, ninguém lembra de mim, não tenho oportunidade da minha igreja, eu vou sair dessa igreja e vou para outra, lá eu vou virar pregador. Não faça isso não. Sirva a Deus independente de você ser pregador ou não. Não sirva a Deus. Não sirva a Deus pensando que você vai ficar famoso. Não queira ser pregador ou pregadora achando que da noite para o dia você vai bombar, como diz por aí. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu soube esperar. Eu soube esperar. E todas as vezes que eu saía de casa para pregar, a primeira coisa que eu falava, Senhor, toma os meus lábios, a minha vida, e me confirma a palavra que está no meu coração. Se esta é a palavra, que eu tinha um versículo, um texto, que eu vou pregar, que Deus confirma através de alguém. Enquanto Deus não falasse comigo, eu não ia aceitar pregar do jeito que Deus queria que eu pregasse. Eu gostava de estar na direção de Deus, e é isso. Talvez você esteja reclamando, eu estou deixado de lado. Deus tem um propósito na minha vida. Mas espera o tempo de Deus. Calma. Davi foi chamado. Samuel chega na casa de Jessé e chama os irmãos de Jessé todos. Nenhum deles serviu. O próprio Deus disse, eu rejeitei. Foi quando Samuel olhou para Jessé e disse, acabaram seus mancebos? Disse, não, falta o oitavo. Mande chamar. E ninguém vai se sentar na mesa enquanto não chegar. O lugar que Deus tem para mim e para você, não vai ver outro. Mas espera com paciência. Eu estou esquecido. Davi tinha um chamado muito grande. Afinal de contas, ele seria o grande próximo rei de Israel. Davi era um trabalhador dedicado. Tudo que ele fazia era com excelência. Aleluia. Excelência. Foi chamado para tocar harpa, enquanto os demônios atacavam Saul. Davi tinha tanta comunhão com Deus que ficou irado quando viu aquele gigante Golias afrontando o exército de Deus vivo e se dispôs a enfrentá-lo. E lembre-se, aquele gigante ficou 40 dias afrontando o exército. Não foi 4 dias, nem 40, foi 40 dias pedindo um homem. Ele disse um homem para lutar. Todos o Israel estava com medo, a começar de Saul. Olhar para um homem daquele tamanho, todo equipado com as suas armas. Mas mesmo assim, Davi sabia da dependência, irmãos. Quando nós dependemos de Deus. Toma cuidado, porque o diabo hoje infiltra nas vidas para te tirar suas armas. O inimigo trabalha da mesma forma. Nos dias de hoje, ele se infiltra na vida das pessoas para tirar suas armas. Para tirar tua coragem de orar. Para te dar a tua vontade de orar. Tem muita gente sendo vencida pelo desânimo. Todo dia, todo santo dia, eu recebo no mínimo 10, 20 mensagens dizendo, missionária, estou sem força para orar. O gigante está dominando a área da oração na vida de muito crente. Eu não vim aqui jogar florzinha para ninguém. Eu vim pregar o que Deus está mandando eu pregar. Aleluia. Aleluia. O gigante está roubando coragem de orar, oração, está tirando a paz, a saúde, tirando a força, a fé, está invadindo as terras. O que tem de crente tombando na frente de Golias, Labraia, Suri, Bandaracai, derrubando casamentos, algo que Deus deu para você desfrutar. Aí foi a culpa no diabo, não, você não está orando, não está vigiando. O gigante vem para amedrontar, sim. Para botar medo, sim. O que tem de crente sendo derrotado, não tem força para orar, não ora mais. E quer que Deus faça, quer que Deus fale. Deus não é nosso empregado. Deus é santo. Temos que orar segundo a vontade de Deus.
Aleluia. Você pode vencer essa situação. Qual é o gigante que se levantou na tua vida? Deus pode dar vitória. Mas é preciso que você se levante, que você faça igual Davi. Eu vou lutar contra esse filisteu. Eu vou, porque ele dependia de Deus. Eu vou enfrentar ele. Os irmãos de Golias estavam com medo, Saul com medo. Daqueles que usasse a roupa e a espada dele. Não vai funcionar. Use a palavra, use a arma chamada oração. Aleluia. Saul era o mais preparado. Olhando humanamente falando, Saul era um homem preparado para enfrentar Golias. Mas o medo deixou esse homem escondido. Tanto ele como os soldados daquele exército. Então, nessa noite, vença esse gigante. Cabe, Assúria, Balai. Era, Balassúria. Vença. Aleluia, Davi tinha um chamado, Davi dedicou a sua vida ao Senhor, era adorador, ele tinha zelo pelas coisas de Deus, ele soube esperar o tempo de Deus. No momento certo, Deus vai agir, Deus age no momento certo. Em nenhum momento Davi chamou Golias de gigante, todos viam Golias como gigante, mas Davi enxergou ele como se fosse mais um animal que ele iria massacrar. Mais um animal que ele ia jogar por terra. É por isso que a Bíblia diz, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, vai achar fé. Tem tanta gente que já entregou os pontos. Ah, Deus não fez do jeito que eu queria. Não aconteceu na hora certa. Você gemeu, você chorou. Ficou na presença de Deus. Não existe varinha mágica. Não existe fórmula mágica. A fórmula mágica é a oração. Aleluia. Vença esse gigante. Davi não lutou com arma de homem. Ele usou aquilo que Deus já tinha colocado, a capacidade para usar. Ou seja, o cajado e o alforje. E a funda com 5 pedras escolhidas. Aonde ele foi buscar essas pedras? No ribeiro. Aonde você vai buscar? No ribeiro, fonte de água viva, palavra, oração. Você não vai buscar assistindo novelas da Record. Não é ali que você vai achar pedras no ribeiro. Não adianta assistir novela em cima de novela, de novela de bíblica, se você não tem uma vida de oração. Não vai adiantar. Aquelas novelas confundem a cabeça do povo. Tem personagens que nunca ouvimos falar. E a Bíblia diz o quê? Ai daquele que aumentar ou diminuir. O que está escrito aqui. É a Bíblia que fala. Não sou eu. Tem gente que fica sentado assistindo novelas, termina uma, começa a outra. Ai, mas é novela bíblica. Tá, e a oração, onde é que fica? Você acha que vai vencer gigante sem orar? Sem descer para o ribeiro? Davi desceu para o ribeiro e escolheu 5 pedras. É no ribeiro, meu irmão. Tem gente conformada com superfície, no raso. Tem crente que vive no raso. Deus está chamando a mim, a começar de mim, a descer na profundidade. O gigante tombou diante de um jovem que tinha olhos humanos. Não tinha condição nenhuma de vitória, mas era um menino de fé. Ele correu ao encontro do gigante, com a pedra na mão, e derrotou. Aleluia, aleluia. Ele foi lá no ribeiro, ele não pegou pedrinha de ninguém, não. Ele não pediu nada emprestado de ninguém, não. Ele foi lá no ribeiro, foi lá no fundo, pegou as pedrinhas na mão. Cava poço, meu irmão, cava poço, minha irmã. Pare de ficar dependendo dos outros. Claro, a Bíblia diz para nós orar uns pelos outros, mas tem crente que fica o dia inteiro pedindo oração de áudio. Manda uma oração de áudio para mim. Você não tem boca para orar, Santinha? Tem boca para falar o que não deve, Santinha? Por que não vai orar? Parece que eu sou dura, mas não é a verdade, irmãos. Estou te ajudando. Aleluia. Vá para o joelho que vencemos. Aleluia. Quantas noites o olho secou e eu entendi Deus me chamando para orar. Aleluia. Esses dias eu ando tão cansada que eu não estou acordando, mas eu falei para Deus hoje, eu quero orar essa madrugada. Eu preciso orar.
O perigo não é quando você está no vale, é quando você está no monte. Eu preciso buscar mais a Deus. Nós precisamos orar. O gigante tem que tombar diante de alguém que tem a direção de Deus. O gigante tomba diante de alguém que tem comunhão com Deus. O gigante só tomba com alguém que tem intimidade com Deus. Aleluia, aleluia. O homem pode falhar, mas Deus nunca falhou. E vai ser a sua fé. O que foi que Deus disse para Moisés? Toca nas águas. Eu já te dei a vara. Eu já te dei a fórmula. É a oração. Toca nas águas que elas vão se abrir. Vai ficar com medo ou vai correr para ver a sua vitória? Qual será a tua reação? Tenha fé. Porque se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se no dia da prova tu correr, a tua força será pequena. Então vai mostrar para todo mundo que teu Deus é pequeno. Sai de dentro da caixinha. Vem para fora ver o que Deus tem para fazer. Em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra te traga ânimo, te traga força, te traga alegria de viver. Fala, Senhor, eu vou vencer esse gigante. Tem muita gente que Golias já venceu porque não ora, não busca, fica pedindo revelação, profecia para um e para outro. Deus revela quando quer, fala quando quer. Se Ele quiser me usar aqui agora, Ele me usa, porque Ele é o dono da igreja, Ele é meu dono, e Ele é o dono da nossa vida. Que o Senhor te abençoe. Estou muito feliz, porque recebi muitos testemunhos de live, da live da campanha, muitos testemunhos. Mesmo que a campanha acabou, você vai continuar sendo abençoada se persistir. Pegue a pedrinha, vá ao encontro do gigante, diga a ele, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Jesus foi a pedra de esquina que muitos rejeitaram, mas foi vencedor na cruz do Calvário. Muita gente dando testemunho. Hoje eu recebi uns 3 ou 4, não me lembro, de testemunho da campanha, uma carta para Deus. Estou orando a Deus para que me dê uma direção, se devo fazer uma nova campanha ou não. Eu quero que o Senhor fale comigo, mas nós vamos orar neste momento. E você que nos assistiu aí agora, que ainda não voltou para Jesus, que ainda não se decidiu a ter um encontro com o Senhor, eu vou te chamar agora. Eu te sugiro, eu te ofereço um Jesus grande, um Jesus tremendo. Aceite Jesus como seu Salvador. Não seja mero espectador. Não, seja um adorador. Você que quer voltar para Jesus. Aleluia. Vem aqui agora. Irmãos, ajude-nos em nome do Senhor Jesus. Dá um like aí dizendo, eu quero aceitar a Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu preciso de Jesus. É uma noite de salvação. Vence esse gigante do medo, gigante da depressão, gigante da ansiedade, síndrome do pânico. Em nome de Jesus, esse gigante tem que cair por terra agora. Em nome de Jesus, a enfermidade já foi embora. Gigante da enfermidade. O Senhor seja louvado no teu nome, seja glorificado. E o Senhor seja glorificado na tua vida e te dê vitória. Venha para Jesus, entregue sua vida a Jesus essa noite. Queridos, não deixe de comunicar a nós a live de 5 minutos, né? A gente tem lá uns versículos, 5 minutos, coisa rápida, 5, 10 minutos. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Bora orar? Glória a Deus. Eu sei que você fez seu pedido de oração aí. Eu não posso ler todos, não dá, para ler muito rápido, mas o Senhor te conhece, sabe o teu nome, sabe a tua necessidade, por uma porta de emprego, por saúde, por cura, por restauração de casamento, vida espiritual. Viu, irmãos? O mais importante é a vida espiritual. Vença o gigante do desânimo, vida espiritual, e vamos vencendo em nome de Jesus. Se você estiver aí, erga as mãos comigo agora e vamos clamar ao Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado pelo teu carinho. Vamos orar agora pela sua vida, sua casa, sua porta de emprego, sua vida espiritual. E o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, na tua presença nos colocamos esta noite. Queremos louvar o teu nome, Senhor, pela vida de cada um que entrou nessa live, Senhor, que participou. Eu quero apresentar esta vida que está enferma, este parente que está no hospital, na UTI, vai de encontro. Eu quero apresentar esta pessoa que está, Senhor, aleluia, um gigante do vício, da bebida, do álcool, das drogas. Senhor, esta família que está sendo bombardeada pelos vícios. Senhor, este casal que está
está sendo bombardeado. Deus de poder e glória, entra nessa casa, entra nessa família, abre porta de emprego, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, causas no INSS, aposentadoria. Ó Pai, aqueles que estão precisando receber o dinheiro que está retido no INSS. Jesus vai lá agora, nessa noite, e libera essa bênção, libera cura ao enfermo, libera fortalecimento ao fraco, ânimo, levanta o que está caído, fortalece o fraco. Jesus entra nessa casa, repreendendo o espírito de contenda, de confusão, pelo poder que é no sangue de Jesus. Deus, oramos pelo nosso país. Olha tudo que está acontecendo, Pai, pelas autoridades desse país, Pai, os governantes, deputados federais, deputados estaduais, senadores, ministros, ali no Planalto, todos os estados brasileiros, Senhor, os prefeitos, governadores, todas as autoridades, juízes, Pai, ministros, Senhor, advogados, Pai, em nome de Jesus, promotores. Senhor, olha a violência que está assolando o Brasil. Deus, o Senhor avisou e falou muitas vezes que viria tempos difíceis, mas muita gente não acreditou. Estamos sendo assolados por notícias horríveis, Senhor, notícias aterrorizantes de manifestações e outras coisas. Deus, tome nas tuas mãos esses grupos, Pai, que têm se levantado aterrorizando o estado do Rio Grande do Norte. Meu Deus, vai lá agora em todos os estados brasileiros, os 27 estados desse país. Senhor, domina pelo teu poder, jogue por terra toda ação demoníaca, todo gigante, espírito de morte, homem sanguinário. Deus de poder e glória, oramos a ti nesta noite, Senhor, por aqueles que estão presos, Pai, nos presídios. Senhor, em nome de Jesus, alcança agora presídios femininos também, casa de recuperação, Senhor, manicômios, hospital psiquiátricos. Jesus, visite agora aquele que tem um ente querido, que é viciado na bebida, do álcool, das drogas, liberta agora, arranca este mal da raiz, pelo poder do teu sangue. Jesus, toca nessa vida agora, que está sofrendo uma enfermidade na coluna, no estômago, na cabeça, esta mulher que é estéril e quer, Senhor, aleluia, gerar um filho. Visita, Senhor, esse útero e seu ovário, visita este ventre, abre esta madre, para que teu nome seja glorificado. Assim eu oro e coloco, Deus, todos os pedidos que foram feitos, solicitados aqui essa noite, e coloco diante do teu altar. Eu creio e profetizo a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, a vitória é minha, a vitória é nossa, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Receba a vitória em nome de Jesus. O Senhor age no tempo dele. Fique tranquilo. Deus já está no cenário dessa batalha. Ele vai nos dar a vitória. Até a semana que vem. Sempre estou avisando. Presta atenção nas postagens que a gente manda. Deus abençoe a todos. Que o Senhor dê uma noite de repouso. Um cheiro para cada um. Vá dormir em paz. Que o Senhor Deus eterno conceda o que você pediu. Não se esqueça. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Foca tua mente em Cristo, na sua vida espiritual. E demais coisas Ele vai mandar. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, obrigado pelo carinho. Até mais. Fique na paz do Senhor.